Graça e paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estejam com vocês. Estamos entrando no segundo vídeo, amém? Do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? No primeiro vídeo falamos sobre ser um obreiro, sobre ser, na verdade, uma pessoa aprovada, né? Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, certo? Eu tenho certeza, se você não viu, né? Volta lá, procura aí no canal aí o outro vídeo, vocês vão achar. É muito bom, muito interessante. Eu tenho certeza que vai te edificar e vai falar muito a sua vida. Amém? Agora no segundo vídeo, vamos falar sobre a segunda parte, que é como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom? Irmãos, se você assistiu o primeiro vídeo, você gostou, compartilha, curte, tá bom? Sempre que você estiver inscrito no canal e acenar o sininho lá, você vai ver esses vídeos chegando para você, tá bom? E vídeos que vai te exortar, te edificar. Muitas vezes não vai te agradar, porque a verdade não agrada. Essa é a verdade, né? Dificilmente a verdade agrada alguém. Mas nós que somos de Deus, com certeza vai nos agradar, porque está nos exortando e nos ensinando para chegarmos ao céu. Amém? Vamos lá. Paulo escreve a Timóteo sobre procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo primeiro ele vai mostrar sobre você ser aprovado por Deus, diante de Deus, né? Como eu citei algumas marcas de uma pessoa aprovada por Deus e uma pessoa reprovada por Deus. Agora Paulo vai dizer como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando Paulo diz como obreiro que não tem do que se envergonhar, né, é mostrando acerca da conduta cristã. Um obreiro, uma pessoa que tem uma conduta, um testemunho de vida adequado, como diz Paulo, que somos uma carta lida por muitos, né? Um livro aberto. Então nós temos que ser assim, irmãos, cristãos verdadeiros, que vivem conforme o Evangelho e não tendo que se envergonhar. Entendeu? O que tem de charlatão, pessoas que se escondem, pessoas como os fariseus que falavam uma coisa e viviam outra, tem muitos. Então Paulo vai mostrar aqui primeiro, né, tudo um conjunto, né? Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Agora ele vai dizer como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu quero focar um pouco mais nisso. Não quero dizer assim, que você não tem do que se envergonhar perante família, perante sociedade, né? Às vezes nós não temos do que se envergonhar, porque perante a igreja somos um bom obreiro, uma boa obreira, um bom membro, não damos dor de cabeça para o pastor, né? Aquilo que pedem para a gente fazer, a gente está ali disposto, fazemos, né? Às vezes somos uma boa pessoa perante nossa família, né? Agora eu quero que você para pensar. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, correto? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo ele vai focar em você apresentar-se aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. A questão é essa: você tem o que se envergonhar diante de Deus? Eu não tenho, né? Eu sou uma pessoa que quando oro ao Senhor, eu sou sincero, eu sou uma pessoa que faço petições a Deus, né? Deus me conhece. A questão não é essa. A questão é você não ter o que se envergonhar perante Deus. Isso é algo difícil.
Por que difícil? Vamos fazer uma breve menção aqui de um texto. Isaías capítulo 6. Eu lembro que a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, né? Estava lá Isaías e ele tem uma visão e diz que vê os céus abertos, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia aquele lugar, e tinha os serafins voando acima de Deus, e eles tinham 6 asas, e ele vai citando, né? Só que chega uma hora, no mesmo texto, depois dessa visão, ele diz assim: ai de mim, que sou um pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E vi o Altíssimo, o Rei da Glória, né? Ele diz: ai de mim, sou pecador de lábios impuros. E se você ler o texto, você vai ver que Deus envia um anjo com uma tenaz e pega uma brasa do altar de Deus e purifica os lábios de Isaías. Quando a gente parar para pensar que não tem do que se envergonhar, lógico que vamos pegar no contexto geral. Nós não temos que ter do que se envergonhar, tanto para a sociedade, tanto para os familiares, para líderes, para os amigos, colegas, né? Mas eu quero ser um pouco mais pesado nisso, né? E perante Deus também, não temos o que se envergonhar. Por quê? Isaías, ele diz que era um pecador de lábios impuros. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Mas calma aí, quando nós vamos entrar na presença de Deus, será que a gente temos feito igual a Isaías? Um exemplo é: Senhor, eu sou um pecador, purifica meus lábios, purifica meus olhos, né? É nisso, irmão, é muito difícil, né? A gente está ali corretamente perante Deus. Mas no mínimo que temos que saber é reconhecer que somos pecadores. Como aquele homem de Lucas 18, Jesus vai falar a parábola do publicano e o fariseu que subiram para orar. O fariseu batia no peito: Senhor, obrigado porque eu jejuo não sei quantas vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo, né? E ele vai dizer: eu não sou como publicano. A Bíblia diz que o publicano ele abaixa a cabeça e fala: Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus diz: olha, esse aí é o justificado, e não o outro. Porque qualquer um que se humilha será exaltado, mas qualquer um que se exalta será humilhado. Então você vai entender que quando nós vamos se deparar com a presença de Deus, saber que a presença de Deus não é qualquer um, qualquer pessoa, não é seu amigo, seu parça, não é seu colega, seu companheiro, sua companheira, seu pai ou sua mãe. Você está se dirigindo a Deus, o Criador do universo, o Santo que não pode ver maldade, sabe? É a esse que você está se referindo, se dirigindo. Então saiba se comportar, saiba o seu lugar, que é de servo, de pecador, de sujo, que precisa ser purificado. Agora o maior, problema que nós temos hoje, querendo ou não, é um obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê, irmãos? A gente não vivemos muitas vezes conforme os cristãos da Bíblia, né? Nós vivemos conforme os crentes que nós conhecemos, né? Nós fazemos aquilo que nosso pastor diz, nossa líder diz, nosso líder, os obreiros, os grupos, né? E pra gente aquilo é adequado, mas às vezes a gente não analisamos o que Deus diz em sua palavra e acabamos vivendo vergonhosamente. Um exemplo, né? Talvez você não tenha escutado do seu líder, mas a lascívia é pecado. O que é lascívia, irmão? No original do grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, lascívia é sensualidade e tem também o mesmo significado de imoralidade. Então automaticamente quando você se veste sensual ou você se veste imoral, isso é pecado.
E isso é algo de que você tem que se envergonhar, irmão. E quando muitas vezes, às vezes, a gente vai falar com alguém, ou vai falar para a pessoa, olha, isso é pecado, né? Eu já escutei isso, já vi pessoas olhar para mim e falar, irmão, roupa não vai levar ninguém para o céu, eu não sei o que. Irmão, a roupa não te leva para o céu, mas te manda para o inferno. Porque o pecado não está na roupa, está na sensualidade, na lascívia. Tem igrejas que têm o costume de se tampar por inteiro, né? Tem congregações que falam que a mulher tem que andar de saia, né? Os homens assim não pode andar de bermuda e não sei o que, doutrinas. Só que tem um porém, tem saias, irmãos, que é pior do que uma calça. A mulher usa o tamanho, vamos dar um exemplo, o tamanho de saia dela é 38, ela coloca um 36. Irmão, fica aquela saia apertada, menor do que o joelho. Aí você vê a irmã indo pro culto assim, né? Cata aquela toalhinha e coloca aqui na frente do joelho. Irmão, lascívia, pecado. Você está induzindo homens a pecar, levando homens a pecar. Aí você vê ela andando de saia lá, né? Na rua ou dentro do culto ou alguma coisa assim. Aquela marca, né? Das nádegas dela certinho. Não, lascívia, sensualidade, isso é pecado. Não pode. Irmão, é difícil. Irmão, se pra gente, olha só, 1 Timóteo 2,9, Paulo vai ensinar a Timóteo, falando para o Timóteo ensinar o povo acerca da mulher saber se vestir com modéstia, com pudor. Irmão, é difícil de você pedir para uma irmã se comportar. Se você falar para a irmã, coloca vai usar um vestido, irmão, não use um decote, algumas. Irmão, só falta você ser apanhado, só falta te bater. Irmão, isso é difícil de você pedir para alguém saber pelo menos se comportar nas vestes, quanto mais no restante. Irmão, não é mandamento meu, não é algo que eu implico, ou que homens e mulheres de verdade que pregam o evangelho implicam. Isso é uma ordenança de Deus, é bíblico, saber se comportar, se vestir com modéstia. E é onde muita gente tem errado. O homem vai com aquela calça social, mas marcando as coisas, de tão apertado que está aquela calça. Outros vai na modinha com calça jeans apertando. Outros vai com essas camisetas social, né? Sem gravata, sem nada. Eu não sou contra, irmão, vai. A questão é que vai com os botões abertos e mostrando o peito, cabelo. Irmão, isso é pecado. É lascívia, sensualidade. Saiba se comportar. Outras aí com vestidão bonito, tampando tudo. Aí quando a mulher vira de lado, você vê aquele rasgo assim na perna, né? Até perto da coxa. Não, pecado. A Bíblia não diz se é pecado você usar calça, saia, vestido, não. Mas a lascívia, a sensualidade é pecado. Paulo vai mostrar para Timóteo como a mulher deve se comportar, como ela deve se vestir, com modéstia, com pudor. Aprende. E é uma dificuldade você falar isso para alguém, irmão. Se você falar isso aí, é como se estivesse querendo arranjar briga. Isso é bíblico, não é ordenança minha, é de Deus. Então, muitas pessoas são envergonhadas nisso. Como, irmão? Imagine se eu sou um presbítero, já cheguei a chamar pessoas, olha, vamos visitar a igreja. Teve gente que fala, pra quê? Passei igual o fulano, que mente, fofoca, não sei o que, fala da vida dos outros. A outra é assim, assado, fica usando uma minissaia, um shortinho quando tá em casa. Irmão, vou dizer o quê? Pessoas, irmão, se imagine, Deus ele te olha e te vê a todo tempo. Se as pessoas já pensam antes de você imaginar, o que Deus imagina. Mas as pessoas estão forçando, eu me visto do jeito que eu quiser, o corpo é meu. Irmão, Deus conhece o teu coração e a tua mente. Ele sabe qual é a verdadeira intuição de você estar vestido daquele jeito. Então saiba se comportar. Irmão,
a maior dificuldade hoje, saiba que quando você é um obreiro que não tem do que se envergonhar, você tem um testemunho de cristão, irmão, isso ganha mais almas do que tudo, do que qualquer pregação, ao seu testemunho. Pessoas, multidões seguiam a Cristo porque não tinham o que falar dele, só falavam mentiras acerca dele. Quando as pessoas conheciam ele, viam que era um homem manso, humilde de coração, entendeu? Viam verdadeiramente quem ele é e não tinham o que falar dele. Saiba que o que mais vai atrair pecador a Cristo é quando olharem, não verem mais você, verem a Cristo sobre a sua vida, verem um comportamento do verdadeiro cristão. Amém? Quero terminar esse vídeo porque está já há muito tempo. Eu já vou ter que retornar ao serviço, tá bom? Mas em breve, né, nesta mesma semana ainda estarei postando a terceira parte do vídeo, do texto, tá bom? Para te edificar e te exortar, tá bom? Se você ainda não segue, segue o canal. Se você estiver gostando, lógico, pode ter certeza que vai ter ministrações, palavras que vão te exortar, te edificar e te consolar, tá bom? Compartilhe se puder, tá? Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na graça e na paz do Senhor.